Agora de manhã cedinho, os bombeiros foram chamados para combater um incêndio, minha gente, em um barraco na comunidade de Sururu de Capote. Vamos ao vivo com o Protásio e vai nos contar os detalhes de como tudo pode ter acontecido. Protásio, mais uma vez, bom dia. O que é que aconteceu de fato e os estragos, pelo que eu estou vendo aqui, são muitos, né? Verdade, Thiago. Bom dia para você mais uma vez. O incêndio começou aqui na comunidade por volta das 5 horas da manhã. Os moradores viram toda a situação deste imóvel, dessa casa que ficava aqui na comunidade Sururu de Capote, no bairro do Vergel, já mais próximo da Lagoa Mundaú. E eles próprios tentaram no início conter as chamas com baldes d'água, mas o incêndio se alastrou com muita rapidez e tomou conta de todo esse barraco aqui, e a gente pode observar que tem muita madeira e por isso facilita também essa proliferação rápida do fogo, a extensão das chamas. O corpo de bombeiros foi acionado às 5h20, veio até aqui com uma viatura e alguns militares e conseguiu conter o incêndio, mas as chamas praticamente destruíram tudo por aqui. A gente não consegue observar nenhum tipo de imóvel mais dentro do que ficava, de onde ficava este barraco. A gente observa aqui do outro lado, por exemplo, aqui as molas de um colchão. Tem alguns restos também de cadeiras, mas também foram consumidas pelo fogo. Segundo os moradores, um homem morava aqui neste ponto, mas ele não estava no local quando o incêndio começou. Eles também não souberam informar o que teria causado este incêndio. E como a situação ficou dessa maneira, é difícil também ter uma precisão, já que também não tinha ninguém dentro da casa. Este homem, que ainda não teve a identidade passada para a gente, pelos moradores aqui da região, ele não estava no local e, segundo os moradores, ele sai muito cedo para ir trabalhar. Ele estaria no mercado da produção. E também não precisaram para a gente se ele já foi informado do incêndio, do que aconteceu aqui. Ele morava sozinho, ainda segundo os moradores aqui do local. E até agora, felizmente, a gente não teve nenhum relato aqui de vítimas por conta deste incêndio. E um detalhe é que nesta comunidade, como os barraquinhos ficam muito próximos uns dos outros, a chance de ter um incêndio ainda de maiores proporções era muito grande, só que esse ficava em uma área praticamente isolado, era só o desse senhor, mas do outro lado aqui, à esquerda, a gente pode observar que tem outros muito próximos. A gente teve a informação de que quase que o fogo chega até o outro lado, e aí poderia ter sido um incêndio ainda de maiores proporções, que felizmente foi contido pelo Corpo de Bombeiros e não houve registro de vítimas. Só que o que chama atenção também é que neste final de semana foram muitas ocorrências em relação a incêndios em residências atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Ainda nesta madrugada, aconteceu um no Recanto dos Rios, em Satuba, segundo o levantamento dos bombeiros. E no último domingo, foram mais 4 chamadas para conter incêndios. Umas 10 horas em Japaratinga, fogo em vegetação, e o restante na noite do domingo. Uma no Benedito Bentes 2, isso em residência, e mais tarde, por volta das 8h40, no bairro da Pitanguinha, dentro de um quintal de outra casa, e também no bairro do Feitosa, por volta das 9h45, quase 10 horas da noite. Os bombeiros também foram acionados para outra ocorrência de incêndio à residência, somada essa aqui também, mais um caso nesta estatística. Teve também a da semana passada, lá na cidade universitária, de todo aquele incêndio que a gente pôde observar na fábrica de duchas higiênicas. Então são casos que aconteceram de maneira muito grande da última semana para cá, e a gente já começa essa semana mostrando essa situação aqui na comunidade Sururu de Capote, no bairro do Vergel. A casa foi totalmente consumida pelo fogo e felizmente não teve registro de feridos. Aqui a gente observa ainda a fumaça por ali, o cheiro muito forte do que restou depois do incêndio aqui na comunidade. Tiago. Protásio, impressionante essas imagens aí, tá? Eu tenho uma curiosidade em saber
Você tem informações sobre a questão dos proprietários desse barraco, exatamente nesse local? E me chamou muito a atenção também, Protásio, a vulnerabilidade de toda essa região, né? São vários barracos muito próximos do outro e a gente poderia ter tido aí uma grande tragédia, né? Que graças a Deus, dos males o menor, né? A gente tem aí esse problema envolvendo um barraco, mas como você mesmo disse aí, olha só, queria que o cinegrafista pudesse mostrar, se possível, né? Ampliar um pouco mais a imagem, o ângulo da imagem, para mostrar, olha o risco, né, que a gente poderia estar falando hoje de uma tragédia generalizada aí em toda essa região, impressionante. Eu queria saber informações, Protásio, sobre o proprietário, né, desse barraco aí, exatamente aí em Sururu de Capote, por favor. Então, Tiago, o proprietário não estava no local e, segundo os moradores aqui da região, ele sai cedo para trabalhar. Estaria, neste momento, na região do mercado da produção. Só que a gente não tem o nome dele ainda confirmado. Ele morava sozinho aqui e não estava na hora que o incêndio começou. É um senhor, só que até agora nenhuma informação sobre onde ele está, se ele já recebeu inclusive a informação do incêndio. Os moradores confirmaram que não tinha ninguém na casa na hora que o fogo começou. E para a gente mostrar mais uma vez, realmente é uma área de muita vulnerabilidade para ocorrências como essa, porque a chance do fogo se alastrar ela é muito grande pela proximidade dos barracos e pelos materiais que são inflamáveis. E aí o fogo ele passa, ele acaba se alastrando com mais facilidade, muita rapidez também. Aqui na casa que pegou fogo não sobrou praticamente nada. A gente observa alguns moradores ainda observando, vendo se tem resto de alguma coisa, mas o fogo consumiu basicamente tudo. A gente não consegue identificar mais nada que ficava no interior desta casa aqui na comunidade e é realmente uma área que poderia ter acontecido um incêndio de maiores proporções e aí ter colocado em risco as pessoas, os moradores. Eu tive a informação que os próprios moradores, quando perceberam o incêndio, eles correram para cá para tentar conter as chamas, utilizaram baldes, começaram a jogar aqui antes da chegada do Corpo de Bombeiros para tentar conter estas chamas. Eles conseguiram um pouco diminuir essa intensidade do incêndio até que o Corpo de Bombeiros chegou e aí finalizou o trabalho contendo as chamas. Mas a gente observa que, infelizmente, ela já tinha consumido praticamente toda esta parte aqui do barraco e foi um incêndio que não pôde ser controlado apenas com os baldes d'água que eles utilizaram aqui na região.